Placas que sinalizam radares não são mais obrigatórias. Número de acidentes com mortes caiu 6% no país desde 2008. Saiba o que vai funcionar em Belém neste final de ano. Uso de fogos de artifício deve ser feito com cautela. Museu das Comunicações de Ji-Paraná conta a história da criação do município. Sorrir pode ser bom remédio para a saúde do organismo. E talento e criatividade transformam simples materiais em arte. Agora, no Nazaré Notícias. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito dispensa a instalação de placas de sinalização que avisam sobre a presença de radares. A medida é somente para as placas. Os radares continuam em atividades e devem ficar visíveis para os condutores. Vias urbanas e rodovias não são mais obrigadas a terem placas de alerta para a existência de radares fixos e móveis. Uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito derruba a exigência. É uma resolução que retirou a obrigatoriedade das placas indicadoras de onde se encontram os radares que medem velocidade. A norma do COTRAN mudou ainda a exigência de um estudo prévio para radares móveis em rodovias. Agora, qualquer ponto pode ser fiscalizado. Além disso, tais aparelhos podem ser instalados mesmo em trechos de rodovias sem sinalização de velocidade máxima permitida. Então, se tiver a placa, o que vale é o que está na placa, de velocidade. Se não houver a placa, o que vale é o que está na lei. Que o condutor habilitado tem que conhecer o nosso CTB. O que, volto a dizer, o que não é mais obrigatório é a indicação da posição do radar. Também é importante frisar que o radar não vai estar escondido de forma alguma, ele vai estar visível. O que não vai ocorrer mais é a indicação de placas informando que a tantos metros à frente estará um radar ali posicionado. Por um acordo feito entre o governo federal e os governos estaduais, as polícias estaduais também deverão aumentar a fiscalização ostensiva em rodovias estaduais e em vias urbanas. O objetivo é diminuir o número de acidentes. Dados oficiais apontam que, por ano, mais de 40 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito em todo o país. O excesso de velocidade hoje é uma das maiores causas de acidentes no Brasil. Realmente, o condutor brasileiro ele só respeita aquele limite justamente onde ele via a placa indicadora de radares. Então hoje não pode mais acontecer isso, ele vai ter que passar a respeitar para cada via aquela velocidade limite, independente de ter ou não um radar, já que ele não sabe onde estarão os radares. No final de janeiro, os contribuintes de Belém receberão em suas casas o carnê de pagamento do IPTU. A primeira parcela de 2012 vence no dia 10 de fevereiro. O tributo terá um reajuste de 7,33% com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado até setembro deste ano. Mais de 30 mil pessoas saíram da lista de isentos. Quem não receber o carnê do IPTU até 10 de fevereiro poderá imprimi-lo pela internet no site da Prefeitura. Com tráfego mais intenso nas rodovias é preciso paciência e responsabilidade. Graças à lei seca, em vigor desde 2008, o número de acidentes com mortes no país caiu 6%. Aos poucos, ela conquistou os motoristas. Muito importante isso, né? Eu acho que é uma excelente ideia. Adultos e jovens já conhecem bem os riscos do álcool ao volante. Tenho diversos amigos que costumavam beber, ir de táxi, pegar um metrô. Na Praia do Leme, um dos cartões postais do Rio, o alerta veio em tamanho especial e aberto ao público, que encarou uma longa fila. Voar dentro de um balão, na praia de Copacabana, um dos cenários, sem dúvida nenhuma, mais bonitos do mundo, E nesse momento de integração, durante o voo, apreciando a paisagem da natureza, fazendo uma pausa e uma reflexão sobre exatamente da importância de estar vivo e o que a gente pode fazer para continuar preservando a vida. Paulo trouxe a família toda para o passeio e deixou uma sugestão. Eu só acho que poderia incrementar mais, ter mais brilhos. Há mais de 3 anos no Rio, a lei seca tem muito o que comemorar. Milhares de acidentes de trânsito já foram evitados. A população apoia a medida e a operação deve ficar ainda mais rigorosa. Um novo projeto de lei aprovado pelo Senado propõe nível 0 de álcool no sangue e pena de até 16 anos de prisão ao motorista que for pego dirigindo embriagado.
É importante que a sociedade participe efetivamente e sinalize exatamente o que quer. E se a sociedade chegar à conclusão que é necessário mudar e que seja mais radical, que seja feita à vontade da sociedade. Para isso, a gente precisa exigir dos nossos representantes, né, que façam valer exatamente qual o interesse da nossa sociedade. No Rio de Janeiro, de 2009 para cá, mais de 300 mil pessoas foram abordadas pelos fiscais da operação. A grande maioria precisou soprar o bafômetro. Muitos motoristas foram multados e também perderam a carteira de habilitação por dirigirem sob efeito do álcool. E na contramão da operação estão as redes sociais, que servem de atalho para alguns motoristas irresponsáveis. Será que quando você informa, se comunica com o seu telefone e posta a localização de uma blitz, você não está contribuindo para que um acidente aconteça? Felizmente, a maioria sabe que o importante é valorizar a vida, a nossa e a de todos. Se beber, não dirija. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o decreto que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O órgão vai administrar os recursos financeiros e humanos dos hospitais universitários e será vinculado ao Ministério da Educação. A empresa é pública, de personalidade jurídica, de direito privado e patrimônio próprio e terá como capital social inicial R$5 milhões. Veja agora o que vai funcionar em Belém neste final de ano. Quem tem as informações é a repórter Caroline Guimarães. Quem ficará em Belém neste final de semana deverá ficar atento aos horários e locais que funcionarão neste feriado. O Centro Comercial de Belém funcionará normalmente até o sábado e no domingo terá suas atividades suspensas. Os shoppings funcionam amanhã normalmente de 10 às 22 horas e no sábado, dia 31, apenas as salas de cinema estarão funcionando até às 22 horas. Os supermercados mantêm suas atividades normalmente até amanhã e no sábado funcionam até às 20 horas. No domingo, retomam suas atividades normalmente. As unidades de urgência e emergência funcionam normalmente sem ter suas atividades suspensas. A novidade são os bancos. As agências bancárias fecham amanhã e só retomam suas atividades na segunda-feira. As contas que ficarem pendentes nesses dias deverão ser pagas no dia 2 de janeiro sem acréscimo de tributos. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Os Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social, em parceria com outros 17 ministérios, finalizaram um documento que estabelece as metas para controle e redução da obesidade no Brasil para os próximos 10 anos. O plano, que deve ser lançado em janeiro, tem como objetivos principais reverter o crescimento da obesidade, reduzindo drasticamente os índices entre crianças de 5 a 9 anos e parar a evolução da doença entre adultos. Para garantir a qualidade da saúde materna, foi criado o Sistema Nacional de Cadastro, Vigilância e Acompanhamento da Gestante. O serviço será prestado pelo SUS. O sistema é composto pelo cadastro de gestantes e mulheres que tiveram parto recente. O registro ajuda a identificar aquelas que estão em situação de risco e acompanhar a saúde das pacientes durante o pré-natal, o parto e após o parto. Ele deve conter informações sobre as mortes de gestantes e de mulheres que deram à luz recentemente, junto com a causa do óbito e soluções para que situações semelhantes sejam evitadas. O projeto prevê também o pagamento de um benefício no valor de R$ 50 para as mulheres cadastradas no sistema. Esse valor é para custear o deslocamento aos serviços de saúde, acompanhamento do pré-natal e assistência ao parto. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal. E ainda falando sobre saúde, conheça qual o trabalho da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, que atua no Pronto-Socorro Mário Pinotti, em Belém. A perda de um ente querido é sempre dolorosa, mas a possibilidade de ver a vida continuar em uma outra pessoa traz paz a muitos corações. O Hospital de Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti possui uma comissão que ajuda as famílias a entenderem o que é a doação de órgãos. E o pronto-socorro hoje representa 60% das doações de córneas do estado. No momento em que houve um óbito, a gente faz a avaliação das córneas, faz a limpeza, a higienização toda, né? E aciona o banco de olhos, eles vêm até aqui, fazem retirada e levam para preservar as córneas, né? Isso enquanto CDOT. E no caso de múltiplos órgãos, a gente faz a manutenção, a gente identifica o potencial doador, abre protocolo, fecha e faz a manutenção dos órgãos, que é o que precisa para que a gente possa ter uma doação efetiva de órgãos, né? Aí faz a entrevista com a família deu o ok, né?
deu aval para a doação, a gente preenche os protocolos todos, encaminha para o Hospital Fir Loyola e lá é feito o transplante, feita a retirada e na outra sala já tem um potencial doador já esperando, né? A doação de córnea é o tipo de doação mais comum realizado aqui no Hospital de Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti. São cerca de 5 doações por mês. Embora seja um procedimento simples, realizado tanto na UTI do hospital quanto no necrotério, a equipe da Cidote enfrenta uma verdadeira corrida contra o tempo, pois o tempo limite entre o falecimento do doador e a retirada do órgão é de 6 horas. Os maiores desafios são a conscientização dos profissionais, né, dos nossos médicos, tá falando para ele todos os dias, né, sobre isso, sobre a doação, sobre a importância. E o outro desafio que a gente coloca também enquanto equipe é a questão do acolhimento, de como essa família foi recebida no momento em que o seu familiar, no caso o paciente, deu entrada no hospital. Porque se ele foi bem recebido, se ele foi bem acolhido logo de entrada, se foi tudo resolutivo no atendimento dele, a doação vai ser muito mais tranquila. Aí, se já teve algum entrave, alguma coisa assim que dificultou, às vezes a gente tem dificuldades com leitos, né? Então, isso já dificulta um pouco mais. Não é que seja impossível conseguir a doação nesses casos, mas já deixa muito mais difícil. Para melhorar o trabalho de captação de órgãos, será implantado ainda no primeiro semestre de 2012 a organização de procura de órgãos, que será responsável não só pela captação de órgãos no pronto-socorro, mas nos hospitais públicos e privados da capital. A OPA ela vai funcionar assim, enquanto que a Cidote ela trabalha somente internamente no hospital, né, no caso só aqui no Mário Pinotti, fazendo busca ativa, as OPAs elas são diferentes, elas sediam-se num lugar, mas ela não trabalha só naquele lugar. A gente vai continuar fazendo busca ativa interna, que é aqui no Mário Pinotti, onde é a nossa sede, mas a gente também vai ser responsável por mais ou menos 30 hospitais fora daqui, dentre eles particulares e públicos. Doar órgãos é um gesto simples que só precisa de informação e pode ajudar muita gente. Alguns não valorizam, acham assim que se está morto, é melhor cuidar de quem tem condições de viver, em vez de vislumbrar a possibilidade de que essa pessoa pode salvar outras vidas, né? Imagina, num potencial doador de múltiplos órgãos, eu tenho aí um coração, eu tenho 2 córneas, eu tenho pulmão, eu tenho rins, né? Eu tenho fígado, eu tenho baço, então tem pâncreas, tem muita coisa que a gente pode aproveitar, tecido, ossos, né, que pode ajudar outras pessoas que estão precisando. Então, é uma forma de você salvar vidas, até mais do que uma. Foi votado no último dia 15 na Câmara Municipal de Belém o aumento de salário dos representantes dos poderes legislativo e executivo do município. O aumento será na próxima legislatura, a partir de 2013. Aprovado por unanimidade, o projeto propõe que o salário do prefeito aumente em praticamente 100%, passando dos atuais R$ 9.400 para R$ 18.000. O valor será 20% maior que o dos salários do vice-prefeito, secretários e vereadores, que receberão pouco mais de R$ 15.000. Final de ano é sinônimo de festa e para deixar tudo isso mais colorido e reluzente entram em cena os fogos de artifício que dão um show à parte. E para que sua comemoração da passagem de ano fique tranquila, é preciso tomar alguns cuidados. O comércio de fogos de artifício aumenta nesta época do ano cerca de 100% comparado ao restante do ano. Tudo por conta das festas e comemorações de Natal e Ano Novo. Para o gerente comercial Reginaldo Costa, quanto mais colorido, melhor. E os tipos são os mais variados, perfeito para as confraternizações do Réveillon. Então a gente comprou fogos de vários tipos, no mesmo conjunto ali, multicoloridos, multitiros, para fazer uma festa bem bonita para confraternizar esse ano de 2011 que está terminando. Os preços variam entre R$ 18 e até R$ 1.800, dependendo da potência e da novidade. A novidade que a gente tem esse final de ano são essas tortas importadas, que elas são mais seguras, elas não propagam fumaça, não falham, não saem fagulhas e sobem mais alto, abrem mais bonito, o efeito é completamente diferente das nacionais. Mas toda essa variedade de fogos e luzes precisa de alguns cuidados quanto ao manuseio e local a ser utilizado. O cuidado que a gente pede, sempre que a pessoa for soltar fogos, não tomar bebida alcoólica. O primeiro cuidado é esse. O local onde vai soltar, prestar bem atenção, que não tenha fio, entendeu? Iluminação pública, prestar bem atenção, de preferência numa laje, num lugar
descampado, né? Se seu show pirotécnico vai durar 5 segundos ou 1 hora, não importa. O importante é que a explosão seja apenas de alegria. A Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, divulgou na manhã de hoje o listão dos aprovados do processo seletivo 2012. Foram 850 vagas ofertadas e preenchidas, distribuídas em 8 cursos. O curso mais concorrido foi o de Engenharia Ambiental, com 41,38 candidatos por vaga. A Pró-Reitoria de Ensino da Universidade deve realizar as matrículas no período de 16 a 20 de janeiro. A maioria das pessoas já ouviu falar que rir é o melhor remédio. O sorriso espontâneo e gentil no dia a dia pode ser uma boa terapia. Ó, gatão, vamos lá, hein? Sorrir, gargalhar, sensações que só podem ser sentidas se experimentadas. Em locais como os hospitais, despertar o sorriso nas pessoas pode trazer benefícios. A criança fica muito mais solta, fica uma criança mais com menos, digamos assim, medo da situação e se permite melhor e ter uma aceitação muito mais agradável. A Alessandra é atriz. Há 12 anos acrescentou uma dose a mais de sorriso em sua vida. Virou a doutora Floripes, do Grupo Médicos do Barulho. E o nosso aplauso dentro do hospital é o sorriso de cada criança. Como voluntária, distribui carisma aos pacientes e acompanhantes deste hospital em Belo Horizonte. Fica muito alegre, é muito bom. A gente, como pai, como mãe, fica muito satisfeito de saber que eles têm como ter uma alegria, né? Porque ficar aqui não é fácil. Aplicar uma injeção de bom humor não dói. Pelo contrário, alivia o sofrimento. De acordo com uma pesquisa realizada por cientistas dos Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, quando damos gargalhadas, liberamos uma substância chamada endorfina, que em contato com o organismo humano serve de anestésico. Então esse prazer, ele dá uma vitalidade nessa liberação de endorfina para que o organismo tenha uma sustentação desse corpo físico, ou seja, que está em sofrimento, que está com dor, que está ainda acamado. Exercer um trabalho que brota alegria nas pessoas revigora, mesmo em dias de pouco humor. Tem dia quando você está muito mal, a gente fala assim, não é bom ir, mas faz tão bem pra gente. Eu falo que você chega aqui, às vezes você chega com um dia assim, com a energia um pouco mais para baixo, assim, só que você ganha tanta coisa. Eu falo que a gente ganha muito mais do que a gente dá. A alegria no rosto das pessoas prova que a terapia do riso produz bons resultados. Para a doutora Zelita, vale a máxima: rir é o melhor remédio. Porque se você chega com um sorriso, a abertura, a aceitação, né, o encontro e a relação é muito mais saudável. O Museu das Comunicações de Ji-Paraná conta a história da criação do município por meio da fundação da linha telegráfica Marechal Rondon. O Museu das Comunicações Marechal Rondon é peça fundamental para a sociedade que busca conhecer o surgimento de Ji-Paraná. Nele estão contidos telégrafos, telefones, rádios amadores de transmissão, entre outros utensílios utilizados pelo tenente-coronel Cândido Mariano da Silva Rondon, que trouxe as linhas teleféricas para o norte do Brasil. Então, o Marechal Rondon recebeu essa missão para vir fazer. Então, onde a linha telegráfica passou, hoje nós temos a BR-364. E a existência desse museu, aqui foi um posto telegráfico, não esse, o primeiro foi aqui mais para a beira do rio. Então, esse aqui já foi o segundo, né? Então, quer dizer, hoje ele é um museu porque ele guarda a nossa história. Criado para manter viva a memória póstuma de Rondon, por meio de seus escritos, obras e história, com base na cultura do conhecimento de Rondônia como território e estado, este prédio, que abriga o acervo do museu, foi originalmente estação telegráfica, agência postal e, por último, agência do Banco do Estado de Rondônia, o Beron. Aqueles que nos antecederam conseguiram preservar esse museu, esse prédio, que até a década de 1970, poucos sabem, mas ele estava previsto a demolição desse prédio porque ele estava abandonado. Estes adolescentes estiveram no local para um trabalho da escola e, através da visita, puderam conhecer curiosidades de uma época que poucos têm acesso. Os objetos, os telégrafos, a história, a primeira professora daqui, né? Bastante coisa.
Os museus são pontes e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes. Sem o museu, a gente não conheceria nossas coisas antepassadas, coisas que a gente leva para o nosso futuro, para a gente aprender. O escritor paraense Joaquim Amoras Castro nasceu no município de Marapanã em 1941. Jornalista, poeta, romancista e ensaísta, ele morreu em 2000 e é o autor homenageado no Prêmio de Literatura da Fundação Cultural de Castanhal com o primeiro edital literário Joaquim Amoras Castro. A premiação está com inscrições abertas até 5 de janeiro de 2012. Talento e criatividade. Confira nesta reportagem como materiais simples podem ser transformados em arte. A exposição A Lata como Matriz da Gravura em Metal nasceu de uma bolsa experimental que o artista visual João Carlos, mais conhecido como Jocatos, desenvolveu em Quebec, no Canadá, em 2010. O artista descobriu o talento para as artes ainda pequeno e decidiu seguir carreira utilizando uma criatividade diferente. A lata, um material que para muitos o destino é o lixo, nas mãos de Jocatos se transforma em obra de arte. É um lado positivo e alegre de a minha pesquisa da lata como gravura na matriz de metal. O projeto da exposição foi contemplado no edital de pautas 2011 do Banco da Amazônia. A partir de uma matéria-prima potencialmente reciclável nos dias atuais, o artista propõe um novo conceito para a arte, criando novas formas. Essas peças eu retiro através do lixo, do material orgânico, retiro essas latas e passo a fazer limpeza e desenvolver o trabalho em cima delas, através da ponta seca, água forte e água tinta. Ao total, são 47 peças e 3 instalações, selos feitos em lata que revelam o Ver-o-Peso, a Igreja da Sé, o prédio Paris na América. Paralela a esta exposição, Jocatos também realiza outras em São Paulo e na Europa. Uma em São Paulo, uma na Alemanha e 2 na França. Uma na cidade de Lyon e a outra numa Bienal Internacional de Gravuras em Metal. E a exposição ficará aberta até o dia 3 de fevereiro de 2012, de 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, no Salão Cultural do Banco da Amazônia, em Belém. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!